é nesse lugar onde eu tenho feito todas as minhas importantes experiências quanto à adaptação de plantas que eu tenho trazido das excursões que eu tenho feito por todo o Brasil. Há um grande número de plantas que se adaptou perfeitamente aqui, de maneira que quando eu de manhã acordo e percorro o sítio, há sempre a revelação de uma floração, de uma flor que desabrocha. É aí onde eu tem que sido o meu cadinho. Sejam muito bem-vindos ao sítio Roberto Burle Marx, um espaço que o Burle Marx adquiriu em 1949 para abrigar a coleção de plantas que ele começou ainda aos 7 anos de idade. Esse espaço foi o lugar onde ele realizou suas experiências botânicas paisagísticas, um lugar de experimentações para depois aplicar nos jardins que foram executados ao longo da sua vida. Dentro do sítio, existe uma coleção com cerca de 3.500 espécies de plantas tropicais, nativas e exóticas, que ele utilizava nesses projetos paisagísticos. Quando ele comprou o sítio, em 1949, o espaço era uma grande plantação de frutíferas. Esse aqui é o Sombral Graziella Barroso. É uma área coberta, uma área exclusiva para plantas de sombra. São plantas que não resistem ao sol intenso. Eu trabalho aqui desde 1985. Eu vim para cá, eu comecei bem jovem aqui, com 20 anos. 35 anos, vai fazer 36 anos de fundação, o ano que vem. Uma vida dedicada ao sítio, à conservação desse patrimônio que o Burle Marx deixou para a gente. Quem me trouxe para cá, eu vim atrás do meu pai. Meu pai era motorista do Burle Marx. Ele era bem exigente. Ele era uma pessoa muito justa, mas ele todos os dias ele era sagrado. Ele se arrumava, descia no carro, chegava aqui embaixo, ele passava para a gente o que ele queria que fizesse com umas plantas que ele tinha mandava plantar, e ele no outro dia ele cobrava se tinha plantado realmente aquela planta, como é que estava, e ele acompanhava o crescimento dessa planta, entendeu? Ele tinha muito carinho com as plantas, ele gostava muito, entendeu? Ele era uma pessoa muito fora de série. O Burle Marx nasceu em São Paulo em 1909 e ele era filho de Cecília Burle e de Wilhelm Marx, ou Guilherme Marx. O pai era alemão e a Cecília Burle era pernambucana. E eles se conheceram no Recife, enfim, casaram, foram morar em São Paulo. E quando tinha 4 anos de idade, eles vieram, a família toda veio para o Rio. Ele diz que, primeiro, ele aprendeu a gostar das plantas com a mãe. Ele teve também uma babá, que era a Ana Piasek, e que era como se fosse uma segunda mãe para ele também, que também ensinou a mexer na terra, a plantar, a reproduzir plantas. Ele descobriu a flora brasileira, a beleza da flora brasileira, nas estufas do Jardim Botânico de Dahlem, em Berlim. Ele foi para o Jardim Botânico para desenhar plantas, aos 19 anos. E lá ele viu as plantas brasileiras nas estufas. E eu dizia, mas essa maravilha de flora a gente não vê nos jardins brasileiros. Devido à grande devastação porque o Brasil passa, muita coisa vai desaparecer. Daí eu ter despertado em mim esse desejo de perpetuar e de utilizar nos jardins. Comecei com medo de fazer alguma coisa. Depois, com o incentivo que eu tive do Lúcio Costa, eu comecei a fazer os primeiros jardins. Agora, é uma decisão que não é muito fácil de executar, porque os estabelecimentos comerciais são quase sempre presos a modismos ou a plantas que são mais comercializáveis. O Burle Marx, inconformado com isso,
Ele adquiriu o sítio exatamente como um laboratório para experimentar novas espécies e as que fossem suscetíveis de serem usadas, passar a utilizar no jardim. Ele deu origem ao jardim tropical moderno. Essa é a grande diferença, o grande destaque dos projetos paisagísticos do Burle Marx. O jardim tropical moderno é basicamente o rompimento com a tradição europeia de fazer jardins. No Brasil, até Burle Marx, o que se fazia eram jardins à moda francesa ou à moda inglesa, como é, por exemplo, o Passeio Público e a Quinta da Boa Vista. Eles são de inspiração do jardim romântico inglês. Tropical, porque ele usa plantas tropicais e semitropicais. Moderno, porque é alinhado com o movimento moderno. E isso foi uma mudança de paradigma no paisagismo. Então, isso foi uma grande contribuição para a humanidade. Você olha no jardim de hoje, sempre vai ter plantas que foram introduzidas pelo Burle Marx. Nessa rua que leva até a casa do Burle Marx, a gente vê bastante esse trabalho, né? Como ele trabalhava com volumes, com massas, com texturas, com os contrastes nos tons de verde, clorofíton com espadas de São Jorge, com os lírios. A gente pode passear pelo sítio o ano inteiro e cada época do ano você vai ter um outro destaque. Nós temos obrigação de compreender a nossa flora, com mais de 5.000 árvores à nossa disposição, com mais de 50.000 espécies. Ora, é como se eu tivesse uma palheta à minha disposição e que eu tivesse a capacidade de escolher um verde raro, um azul raro, um vermelho extremamente, vamos dizer, pouco conhecido. Pois ele se cercou das pessoas que estudam as plantas, né? E aprendeu muito e fez muitos amigos, grandes amigos botânicos. Aí fez uma série de excursões às várias regiões fitogeográficas do Brasil e em outros países também. Aí fazia essas excursões, coletava plantas. E aí essa coleção foi crescendo. Na Rio Santos, por exemplo, enquanto eles abriam a estrada e destruíam tudo que estava na volta, no canteiro de obras da estrada todo, né? A gente coletava essas plantas e cultivava no sítio. Graças a Deus, eu participei de várias excursões com ele. Era uma alegria. Ele mandava o cozinheiro dele preparar alguns tipos de alimento, entendeu? Cozinhava ovo, colocava nas caixas de ovo, levava comida pronta para a gente comer nessas bebidas. Aquilo ali era uma festa para ele. Quando ele via alguma devastação, incêndio, derrubada de floresta, essas coisas, ele ficava amargo, ficava azedo. Mas, em geral, assim, ele ficava alegre, cantava durante a viagem, cantava óperas. Que iam em vários lugares do país, lugares no meio de mata, no meio de sertão, e descobriram plantas novas, plantas que não tinham sido catalogadas. Ele descobriu cerca de 50 novas espécies e mais de 20 levam o nome em homenagem ao Burle Marx. Essa aqui é uma, né, que levou o nome dele, em homenagem a ele. É a Dickia Burle Marx e o Orthophyton Burle Marx. São as duas. São plantas de sertão mesmo. Quando ele buscava um espaço para poder abrigar essa coleção de plantas, uma grande necessidade que tinha era um terreno que tivesse uma nascente, para poder irrigar toda essa coleção. Essa cascata feita com pedras de demolição, de prédios que eram demolidos no centro do Rio, lá no início da década de 60. Ele foi precursor em muitas coisas, né? Compete ao IPHAN
que é o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, indicar os candidatos do Brasil a ingressar na lista do Patrimônio Mundial. Então, o IPHAN, em 2015, indicou 6 bens, entre eles o sítio Roberto Burle Marx. E o processo de candidatura é bem estipulado pela Unesco, é necessário uma quantidade imensa de informações, de desenhos, de fotos, de uma série de materiais a serem reunidos. Formatamos toda essa informação num dossiê, que acabou sendo um livro. O nosso dossiê tem 600 páginas, nós entregamos em fevereiro de 2020. E a reunião do Comitê do Patrimônio Mundial estava prevista para acontecer na China, em 2020, em junho. Com toda essa situação no mundo, né, de pandemia, isso ficou, então, para este ano. Uma das exigências da candidatura a Patrimônio Mundial é o valor excepcional universal, né? Então a gente produz uma documentação provando que esse lugar é único. Sem o sítio, não haveria o Jardim Tropical Moderno, entendeu? Assim, ali é o nascedouro do Jardim Tropical Moderno. E, ao mesmo tempo, é o lugar em que isso foi preservado, né? Assim, então a gente pode experimentar, reexperimentar tudo isso, né? Agora, nessa candidatura. Então, aqui está todo o Parque do Flamengo, né? Uma prancha de 4 metros de comprimento. O que se fazia na época de desenho à mão livre, né? Desenho nas pranchetas, é que juntavam-se 2 pranchetas para desenhar um projeto dessa envergadura. E aqui a gente consegue perceber que o projeto foi desenvolvido no início dos anos 60, de que forma o Burle Marx estava pensando, e a equipe toda que participou desse projeto, em utopias possíveis de cidade, que é se pensar um projeto do papel para o jardim executado. Foi um projeto muito pensado para a sociedade. Se eu procurei compreender o jardim aplicado à nossa natureza, vamos dizer, à nossa natureza humana e, sobretudo, às necessidades brasileiras, porque eu não quero fazer apenas jardim para uma casa de milionários, eu gostaria de fazer jardins em que o povo pudesse participar. Foram mais de 2.000 projetos paisagísticos executados pelo mundo. O escritório foi fundado em 1955 pelo Burle Marx e o irmão dele, o Siegfried, e ele sempre foi o lado comercial do Burle Marx. Então, todos os projetos de paisagismo eram desenvolvidos pelo escritório, e até hoje, né? E em 65, o Haruyoshi, que foi meu pai, junto com o José Tabacco, eles entraram para o escritório como estagiários ainda de arquitetura, e em 68 eles se tornaram sócios. Junto com meu colega Haruyoshi Ono, eu vi uma placa do escritório Burle Marx, né, que estava acabando de fazer o jardim do Parque do Flamengo, né? Fomos lá e batemos na porta, queremos trabalhar aqui. Pois não, então comecem. Naquela ocasião eu não tinha a menor ideia de que eu ia dedicar a minha vida a paisagismo. Aí eu fiquei durante 17 anos no escritório, depois eu saí, fiquei 1 ano fora e depois voltei a trabalhar com Burle Marx, mas não em projetos. E o meu pai, o Haruyoshi, ficou até o final da vida do Burle Marx. O Burle Marx deixou para ele a responsabilidade de dar continuidade ao escritório. No sítio, a gente fica muito feliz com essa candidatura, estamos na torcida. A gente só junta forças para celebrar esse legado tão importante, tão grande que o Burle Marx deixou para nós. Eu, desde pequena, frequentava o escritório e o sítio, né? A gente ia aos finais de semana para aqueles almoços no sítio. Era um misto, né, de uma experiência muito forte. A comida era bem apresentada, colorida, as pessoas eram interessantes. Eu, meus irmãos e os outros filhos dos arquitetos, ia desbravar o sítio.
Essa varanda foi palco de muita festa, né? Esse gramado era uma coisa assim maravilhosa, porque ele fazia as brincadeiras, e eu lembro muito que eu fiz e gostava demais, que era corrida no saco com ovo na colher. Eu sou filho de um dos jardineiros dele mais antigos, estou aqui no sítio há 39 anos, né? Fui treinado por ele e hoje coordeno a equipe de jardinagem. Inclusive, ele deixou meu pai como herdeiro, né? Deixou algumas obras de arte também, eu acredito que seja um grande reconhecimento. Eu acho que foi uma forma de agradecimento também. A gente tem muito que agradecer ele, mas eu acredito que ele também agradeceu muito pela equipe que ele conseguiu. E aquilo ali foi dando para a gente um prazer de trabalhar, porque a gente via que a gente não estava trabalhando numa empresa que exigia produção, que cobrava muito, mas sim que tinha prazer de ensinar. Aqui é a casa do Roberto Burle Marx, aqui é a mesa de jantar dele, né? Que ele fazia as refeições com os amigos também, quando convidava os amigos sempre. Essa toalha, ele que pintou. Ele pintou para o aniversário, exclusivamente para o aniversário de 80 anos dele. E primeira vez que eu entrei num lugar lindo assim, né? Aqui eu tomo conta aqui da casa e limpo todos os móveis. Tem muita peça delicada, né? Então você tem que ter mão de seda para limpar todas elas com muito jeitinho, muito carinho. Esse aqui é o quarto do seu Roberto Burle Marx, né? Ele é onde ele dormia, se descansava. Aqui é uma cômoda dele, óculos. E a gente conserva sempre tudo direitinho com a lembrança. Fica a lembrança dele, né? A gente sente saudade, né? E lembro muito dele aqui, descansando. Agora vamos para a cozinha, né? O seu Roberto Burle Marx. Ele gostava de coisa boa. E bastante... aqui fazia vatapá, caruru, tacacá, que desde na ornamentação do salão ele enfeitava com frutas, bastante coisa colorida para poder ficar bem bonito. E ficava muito bonito mesmo. Gostava das coisas que ele fazia. Burle Marx era um artista multifacetado. Foi pintor, escultor, designer de joias, era barítono, sabia tocar piano, desenhou cenários e figurinos para peças de ópera, falava 6 idiomas, pintava quadros, toalhas de mesa, capas de almofada, camisa para dar de presente para os funcionários. Era uma produção gigantesca e a gente tem esses trabalhos espalhados por diversos lugares do mundo hoje em dia. No início da carreira dele, quando ele fazia aquelas pinturas figurativas, você percebe que há influências do Portinari, há influências do Guignard, até influências do Iberê Camargo, né? Assim, os diálogos com aquele tipo de produção que estava sendo realizado nos anos 30, 40. Né? Depois que ele passa a ser muito valorizado, né, como paisagista, né, ele incorpora também a linguagem abstrata. Hoje em dia, nesse revisionismo contemporâneo, né, dos nossos valores modernos, eu acho que a obra do Burle Marx ela é importante, sabe? Porque ela estabelece, tanto no paisagismo quanto na pintura, uma espécie de solo, né, de enraizamento da própria forma abstrata. Ela não é dissociada da nossa flora nativa, das nossas tradições culturais, assim, da nossa realidade, da nossa paisagem. Então, ele cria uma espécie de ambiente, que eu chamo de ecologia, né, da forma moderna. Tanto a produção dele como artista, quanto a atuação dele como colecionador de arte. Eu também acho que é importante ser revista, né, revisitado. O acervo museológico que tem dentro da casa, na verdade, foi uma coleção que o Burle Marx ele constituiu ao longo de toda a sua vida. A gente tem coleção de cerâmicas pré-colombianas, uma coleção de arte popular brasileira, coleção de cristais, coleção de arte sacra. Ele começou a comprar a cerâmica do Vale do Jequitinhonha quando ele fazia as expedições dele para Minas, né, assim, para coletar plantas. Para ele, aquilo tudo faz parte
desse ambiente, isso que eu chamo da ecologia, mas assim, é a ecologia cultural, entendeu? Assim, aquilo que nos constitui, a nossa flora nos constitui, entendeu? A nossa arte popular nos constitui como, né, como brasileiros. Esse aqui era o ateliê que ele usava para desenhar, para fazer os projetos dele, pinturas em geral, era aqui. Aqui tem vestígio de tinta nessa mesa até hoje, da época que ele pintava. Esse candelabro, ele gostava sempre de ter eles sempre enfeitados, porque a gente procura sempre manter da mesma forma. Esse espaço é a cozinha de pedras, era o salão de festas da casa do Burle Marx. Aqui era um espaço para poder receber os amigos também. Muito vivo, com muitos almoços, muitos jantares. O projeto são dos arquitetos Rubem Breitman e Haroldo Barroso e ganhou um prêmio de arquitetura pelo Instituto de Arquitetos do Brasil em 1963. Também com pedras reaproveitadas, um painel maravilhoso, desenho do Burle Marx. Uma lembrança que eu tenho muito grande era do ateliê, aquele ateliê de pedra, que ainda estava sendo construído, então eram as ruínas, então a gente chamava da cidade de pedra, e a gente ficava pulando nas pedras. É uma fachada que veio de uma demolição na Praça Mauá, no centro do Rio de Janeiro, era uma entreposta de café, e aí essa fachada, esse prédio ia ser demolido, o Burle Marx então foi lá e fotografou, numerou os arcos, desmontou lá e trouxe para cá. E aí, depois de um tempo, iniciou-se a construção do ateliê, que vai ter o estilo mais moderno, para fazer o contraste também com o estilo antigo dos arcos. Seria um espaço maior para poder trabalhar e um espaço também para poder compartilhar conhecimento. Ele faleceu em 4 de junho de 1994, a inauguração foi feita 2 meses antes. A decisão do Burle Marx em doar o sítio veio depois de uma conversa com o irmão dele, que ele indagou o irmão sobre o que o irmão faria na ausência dele, no caso da morte dele. E o irmão falou que venderia o sítio, simplesmente. E ele ficou assim horrorizado, porque ele estava construindo aqui uma escola, um jardim botânico, uma coisa para a humanidade, não para se desfazer a qualquer tempo, né? Então ele começou a pensar em doar o sítio para o governo federal, para algum lugar que conseguisse dar continuidade, né? E não deixasse isso acabar. O primeiro diretor foi ele mesmo, o Burle Marx. Ficou até os últimos dias, inclusive morando no sítio. Aí quando ele faleceu, aí eu fui o primeiro diretor e a minha missão, pelo menos como eu entendi, era de transformar algo que tinha sido privado, particular a vida toda, em algo com cara de instituição pública. Então, para isso, das primeiras providências foi abrir a visitação. Nessa doação, ele pensou em quem? Ele pensou no pessoal que trabalhava com ele, porque era a equipe que ele havia treinado, já conhecia tudo praticamente, né, no sítio. Isso ele fez questão de que esse órgão mantivesse. Então ele impôs isso à Fundação Nacional Pro Memória na época e foi aceito o documento. Nós tivemos um concurso no ano passado, entraram 10 funcionários novos e a gente está treinando uma equipe que consiga manter o sítio como ele quis, né? Quando eu cheguei no sítio, eu tinha acabado de me formar em História, estava com a cabeça muito acadêmica, né, muito das humanas. O sítio me deu essa possibilidade de educar o meu olhar sobre a natureza, sobre perceber a influência dela no meu dia a dia. A gente deu boas caminhadas aqui e aí que eu fui começar a sentir as plantas, observar as plantas, ver os detalhes, ver a beleza e ver a beleza de tudo isso que o Roberto Burle Marx, né, criou e produziu aqui nesse espaço. O sítio precisa de ter um reconhecimento da sua verdadeira importância. E nenhum reconhecimento é melhor do que uma chancela de patrimônio mundial. Tendo um aval da Unesco
para a instituição, fica mais fácil você desenvolver qualquer pesquisa, qualquer trabalho lá, porque é do interesse da humanidade. Né? Tem um carimbo ali dizendo que esse local é do interesse de todo mundo. Vocês precisam saber disso para dar o valor que isso aqui tem e merece. Né? Toda obra que nós fazemos deve servir em benefício de outros. E, sobretudo, dos brasileiros que virão depois de nós, que também têm direito de ter uma vida mais equilibrada. Ele tinha uma mente brilhante para construir isso aqui. Então, esse pedacinho aqui, ele conseguiu preservar. E se outros pensassem igual a ele, seria bem melhor, porque é o fresquinho que está aqui. Mesmo com esse sol de 35 graus, né? Que seria hoje. Eu indico e eu volto. Eu vou voltar. Porque para mim isso aqui é um tesouro e vai ficar para sempre. Todo mundo deveria ter a oportunidade de vir aqui. É uma aula que a gente tem do legado dele, da preocupação com o meio ambiente, do amor pelas plantas e da parte artística dele, que também foi bem surpreendente, né? Você anda e você parece que Burle Marx está aqui, que ele acabou de plantar aquela plantinha ali naquele lugar.